Ei, pessoal, tudo bem? Antes da abordagem que eu pretendo fazer, a pedido dos meus alunos, vou deixar claro aqui para vocês. Sou contra quebra-quebra, contra baderna, atos de vandalismo, destruição e etc. Qualquer violência tem minha repulsa. Sou um democrata e sou um republicano e defendo isto, independente dos posicionamentos do Supremo. A minha consciência democrática não é construída pelas decisões do Supremo, é construída por anos e anos de estudo, de cidadania. Segundo ponto, algumas pessoas me perguntaram se estamos num período de normalidade. Eu quero crer que sim, mas é óbvio que não. Olhem só, me manifestei a pedido gentilmente do jornal O Tempo, me posicionando referente a alguns atos do ministro Alexandre de Moraes, que eu entendo que são exagerados, que houve um excesso, e muita gente, com medo de me elogiar em público, me elogiou no privado. Ora, se nós temos medo de falar e de nos manifestar em razão de uma pseudo-vigilância permanente de uma figura que ocupa um cargo público do judiciário, é porque algo não está normal. E, por fim, deixar claro para aqueles que não me conhecem que eu sou professor de Direito Constitucional, tenho mestrado em Ciências Jurídicas Internacionais e atuo nessa área dando aula de Constitucional, Teoria Geral do Estado, História do Direito, Direitos Humanos e etc. Isso por si só não me habilita a nada, mas me dá a habilidade de conseguir esclarecer alguns itens. Então eu gostaria de falar, uma conversa curta, porque a gente não tem muito tempo, a lógica dos três poderes. Rapidamente, você tem o poder legislativo, o poder executivo, que são os dois políticos e são os dois propositivos. Eles devem agir sempre que entenderem a necessidade do eco popular. O legislativo faz a lei, que o executivo, por sua vez, administra, fazendo cumprir a lei. Ele cumpre a lei e faz cumprir a lei. E tem um terceiro, que é o judiciário, que no Brasil a gente não classifica como um órgão político, porque não tem eleição e etc. Alguns autores até classificam pelo impacto de suas decisões na ordem política, mas ok, tanto faz essa discussão aqui para nós, mas o importante é a gente saber que o judiciário é um órgão adormecido, né? Ele age mediante provocação, ele não é propositivo, ele aguarda e a função dele, a competência dele é dirimir os eventuais atritos sociais. Aí a razão da lei, que é, em última análise, a vontade do povo, ouvido pelos seus representantes, que traduzem essa vontade em leis. Por isso que a lei tem que pacificar, né? A lei tem que fazer com que toda a sociedade consiga coexistir de forma pacífica e harmônica, não é? Outro conceito, Estado Democrático de Direito. Obviamente que estou falando rápido aqui, tá, gente? A democracia, o democrático, ele é uma ideia de proteção do indivíduo frente ao Estado criado, portanto, é um regime de inclusão exatamente por entender que o Estado é formado de forma plural, ou seja, tem várias pessoas, várias histórias, várias concepções, várias visões de mundo, filosofia de vida e etc. E a democracia comporta toda essa gente. E quando a gente fala Estado democrático de direito, a gente fala que o direito, a lei, né, o ordenamento jurídico, ele tem que visar a manutenção da própria democracia e existir em razão desta, ou seja, em prol do indivíduo, que é diferente da vontade de governo. Governo é uma coisa, gente, povo e Estado é outra. Então a democracia tem que ser a vontade do povo, a vontade de um Estado em direção perpétua, e não a vontade do governo que é transitório, um governo passa, né? Então, dentro desse conceito de democracia, nós tivemos que discutir em algum momento o paradoxo do tolerar os intolerantes. Caso a gente não tolere os intolerantes seremos nós mesmos. Então, isto é da essência da democracia. Qual que é a dificuldade? Estabelecer limites e saber quem tem essa competência para estabelecer os limites. Ou seja, qual limite de intolerância é tolerável, é aceitável, é admitido. Por quê? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, faz de conta. Hoje nós temos grupos que defendem o aborto e temos grupos que são contrários ao aborto. Os grupos que são contrários ao aborto dizem que defendem a vida, que são pró-vida.
E o outro grupo entende que é pela liberdade da mulher, o corpo é da mulher, lógico, eu estou falando de forma rasteira, né? Portanto, a mulher é que teria que ter o direito de decidir, e é um assunto mais de saúde pública que de Código Penal. Ok, quem é o intolerante aqui? Quem é que está errado? Quem é que está certo? Agora, fato é que isso nem importa. O importante é nós podermos dar vozes às pessoas que pensam diferentes, de forma diferente. Por quê? Porque é só assim que a própria sociedade vai se modificando ao longo do tempo, ou seja, ouvindo vozes diferentes. Outro exemplo, nós temos um movimento chamado Movimento Sem Terra. Eles, em princípio, reivindicam a igualdade, a equidade, a isonomia de propriedades, eles invadem propriedades. Então, olha só, o simples fato deles se manifestarem pela função social da propriedade, deles colocarem faixas lá contra a propriedade privada, ou seja, o que for, ou seja, a opinião divergente, não os torna, por si só, intolerantes ou até criminosos. O que tem que se tomar cuidado é na hora que eles invadem, ou seja, na hora que o que era pensamento vira ação. É neste momento que há uma preocupação. Claro que eu aqui estou ignorando discursos de ódio, que aqui, através da fala, já é uma ação que merece ser coibida. Então, o sentido lógico aqui é dizer que as pessoas são diferentes, as pessoas pensam de forma diferente, e isso é positivo para um regime democrático. Portanto, temos que tolerar as ideias diferentes numa forma de abarcá-las todas naquela moldura constitucional. Daí a dizer que as pessoas podem fazer o quebra-quebra, podem reivindicar o que for e fazer o que quiserem, está muito distante, obviamente. Aqui é uma ideia um pouco mais principológica, não é? Bom, nesse sentido, quem faz o equilíbrio é a própria lei, porque a lei, em última análise, é a vontade do povo. E aí, dando sequência, nós temos o artigo 5º. E o artigo 5º, ele é o artigo de proteção do indivíduo frente à força do Estado. Portanto, tudo que está no artigo 5º, se merecer interpretação, deverá ser uma interpretação a favor do indivíduo e não a favor do Estado. Mesmo que a gente crie teorias elásticas, teorias mirabolantes. Mas, em princípio, o artigo 5º foi proposto com o receio do período ditatorial e da necessidade de proteção do indivíduo. E ele não é novidade. O Brasil não foi quem inventou o conteúdo do artigo 5º. Ele está lá na Declaração dos Direitos Humanos, muito parecido na maioria dos seus itens. Alguns tópicos que são importantes para nós em pensando na realidade atual. A liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, gente, isso não pode ter dúvida. A inexistência de crime político e de opinião, isso também não pode ter dúvida. E a liberdade de reunião, desde que pacífica e desarmada. E aqui é importante entender que isso são duas coisas diferentes. Pacífica, então o meu ânimos é pacífico, e eu estou desarmado, então não há armas naquela manifestação. Isso é importante da gente compreender. E hoje, obviamente, que a expressão armas, ela alcança mais do que a própria arma propriamente dito. Por exemplo, se você estiver portando uma faixa que tem lá um cano de PVC ou uma madeira na ponta para segurar a faixa que possa vir a ser usado como arma, isto também já pode ser inibido por uma razão muito simples, gente. Multidão é muito difícil de segurar. Então, quando estoura, é mais difícil de conter. Portanto, a ação preventiva, ela surte bastante efeito nesse momento. Agora, o que é importante a gente saber é que numa democracia, opiniões divergentes têm que saber conviver. Não estou falando de confronto físico, não estou falando de destruição de patrimônio público, estou falando de opiniões contrárias. Bom, aí me perguntaram, se está na Constituição, por que há tanta divergência de entendimentos? Muito simples. A Constituição tem uma parte, uma boa parte dela, que é principológica, e tem uma outra parte que ela dá comando para a legislação infraconstitucional, que está abaixo dela. Por exemplo, ela escreve assim,
é garantido o direito de herança. Mas quem trata de herança é o Código Civil. Tranquilo. Então ela dá um comando para a legislação que vem abaixo da Constituição. E a parte principológica, por exemplo, fundamento da dignidade da pessoa humana. O que é dignidade de pessoa humana para um grupo, às vezes não é para outro. Função social do trabalho. O que é função social do trabalho para um grupo não é para outro. Significa dizer que esses conceitos eles estão em permanente construção. Às vezes a sociedade tinha uma ideia há 30 anos atrás e tem uma ideia diferente hoje do mesmo conceito, né? Ele só foi sofrendo modificações de entendimento. Isso é perfeitamente plausível e o judiciário, inclusive, ajuda nessa construção, mas não é dele a palavra final. A palavra final é da própria sociedade, porque tudo que é decidido via judiciário tem que estar de acordo com a lei. E tudo que é lei tem que estar em sintonia com a vontade popular. É lógico que tem um pouco de utopia, mas ela funciona na prática se nós dermos vozes a todas as vozes, ao invés de querermos calar aqueles que pensam de forma diferente. E aí, eu queria deixar aqui só o seguinte: como diria o filósofo, para viver em democracia, é necessário educar o povo para, em democracia, viver. E aí, duas sugestões rápidas. Leiam O Processo de Kafka e leiam O Príncipe, de Maquiavel. Que o Brasil encontre seu caminho rumo sempre à democracia e com a república sólida. Forte abraço e até uma próxima.